sofisma: o diabo tirou fulano da igreja. Será que foi o diabo? Será que não foi o dono do rebanho que tirou? Aí, se você for ver aquela pessoa, aonde ela passa, ela está dando problema, ela dá dor de cabeça. Aí eu que sou pastor falo: Senhor, glória a Deus porque o Senhor tirou fulano. Mas ao mesmo tempo eu oro: Senhor, tem misericórdia de quem for receber, porque vai dar dor de cabeça lá. Se você está sadio, você vai andar com sadios, e Deus vai pôr sadios no teu caminho. Se você é homem de Deus, Deus vai pôr homens de Deus no teu caminho. Se você é mulher de Deus, Deus vai pôr mulheres de Deus no teu caminho. E você vai receber dele, ele vai receber de você. E é interessante esse texto, até a própria peça, a gente viu isso aqui. Em dado momento as duas estavam com a Bíblia na mão, mas uma vacilou. Por quê? Porque está boa e está sendo atacada para ser contaminada pelas coisas do mundo. E esse texto ele vai falar sobre cura, sobre ataques nas nossas emoções e como a gente tem que depois saber estar curado. Porque veja bem, ser liberto não é problema nenhum, ser curado não é problema nenhum. Isso é a coisa mais fácil na Bíblia. Difícil é manter a libertação. Difícil é manter a cura. Isso é que é o problema. E a gente vai ver algumas coisas nesse texto que eu queria que você acompanhasse comigo. E a gente vai ver que duas mulheres, capítulo 1, versículo 1, nós vamos compartilhar. Eu quero que todos participem porque vai ser mais ensino. Alguém, por favor, leia o versículo de número 1 bem alto. 1 Samuel 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Lê o 2 também, por favor. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Amém. Esse texto ele vai falar, eu não sei quanto a você, mas a cada um Deus dá uma unção específica. A unção que Deus me dá é na área de ensino. E dentro dessa área de ensino, uma coisa que me chama demais a atenção são os nomes. Nome na Bíblia, tudo tem a ver. Ninguém chama Elcana por chamar Elcana, ninguém chama Ana por chamar Ana, que tem uma outra mulher chamada Penina, mas tudo isso vai apontar para algo que está nas entrelinhas que Deus quer falar conosco. Observe o versículo de número 1. Como é que ele começa dizendo aí? Havia um homem, da onde? Ramataim o quê? Zofim. Zofim, se você observar o final do versículo 1, você vai ver que lá está falando de Zuf. Zuf era alguém que era levita, era um dos levitas. Então aqui está tratando de uma tribo ligada à casa de levitas, de adoradores, de servos. Só que ele fala o seguinte: havia um homem de Ramataim Zofim. Ramataim Zofim significam montanhas ou alturas gêmeas. Gêmeo não é um que é igual ao outro? Se está falando Ramataim Zofim, está falando de gêmeos, não é trigêmeos. São gêmeos, são quantos? Dois. Havia um homem, qual é o nome desse homem? Eucana. Eucana tinha quantas mulheres? Ramataim Zofim significa o quê? Alturas ou montanhas gêmeas. Então está falando de um homem que tinha duas mulheres. Está falando de Eucana, que tinha Ana e Penina. Está falando de um homem chamado Eucana, de Ramataim Zofim, que significa montanhas ou alturas gêmeas. Então, para mim está claro que está falando dessas duas mulheres. E Eucana significa aquele que gerou, aquele que criou, que formou. E é interessante que está dizendo aqui que esse homem, Eucana, ele tem duas mulheres. E eu posso transportar isso para dois tipos de pessoa, ou eu posso transportar isso para dois tipos de igreja. E é interessante que ele fala que uma se chamava o quê? No versículo 2, Ana. Tem alguma Ana aqui? A outra se chamava o quê? Penina. Ana significa graça. Aleluia. Glória a Deus. Penina significa coral, rubi, que é bem diferente de Ana, que significa graça, significa favor. Os dois significados de Ana é graça e favor. De Penina é rubi e é coral. Vamos parar um pouco aí. Deus já está me falando alguma coisa. Deus está me falando de duas naturezas totalmente diferentes. Deus está falando que uma chama graça, favor, e a outra chama Penina, significa o quê? Rubi, coral. Rubi, tudo bem, é uma pedra preciosa, mas estamos falando de pedra, de dureza.
Mas ele fala também de coral. Coral, se você estudar um pouco sobre o coral, vocês devem saber até melhor do que eu. O coral, uma das características dele, o recife de coral, ele detém as ondas que vêm e batem nele. Quando chegam nele, o impacto é menor para a onda chegar até a praia. E o coral tem uma característica, ele tem vida própria. E o que cair no coral, com o tempo o coral absorve aquilo e traz para a vida do coral e se faz participante e fica, é um indivíduo só. E ele está falando de duas naturezas. Uma que é Ana, que significa graça, que significa favor, que tem prazer de servir, que tem prazer em amar, que tem prazer de estar junto, que tem prazer de sempre, se precisar, conta comigo. Não tem pessoas que são assim? Que tem prazer em servir? Você não precisa nem pedir, quando você vê, ela já fez tudo. Você pede, ela está fazendo com um sorriso no rosto. Você quando vai pedir para fazer, ela já fez. Tem iniciativa. Tem gente que é assim, que é Ana, que é graça, que se você pedir, arruma as cadeiras, quando você chegar, ela arrumou a cadeira, limpou a igreja, não tinha mais nada a fazer, deu uma limpeza também nos banheiros, já arrumei tal coisa, fiz isso aqui. Ela tem uma iniciativa, é grata e faz com prazer. Mas tem muita penina também, misericórdia. Faz de cara fechada, conta vantagem, cobra demais dos outros. Ela faz e ela fica irritada com quem não faz. Já notou isso? Está arrumando tudo, trabalhando, fazendo. Aí daqui a pouco ela vê alguém que não está fazendo, ela fica irritada porque o outro não está fazendo. Ué, se está fazendo bem, se não está, problema. A função é tua de fazer. Quem é Ana faz e não está nem aí. Você já viu que quem mais te ama é quem menos fala que te ama? Esse povo que começa, te amo, tu tem uma aliança, estou contigo, te amo, pode saber, tu vai levar uma banda dessa criatura daqui a pouco. Pode saber. Observa, não conheço a história toda dessa igreja, mas observa se os mais fiéis dessa igreja são os mais quietinhos. E os que muito aparecem já desaparecem rapidinho também. Pode observar. Penina espalha para todo mundo que fez. Conta para todo, ajudei tanto, fiz tanto, olha, dei o sangue lá. Ana, depois de fazer, ela pergunta: tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Glória a Deus. Se chamar a Ana aqui na frente, ela fica sem graça. Não, pastor, não chama ela não, precisa não, glória a Deus. Tá bom aqui, é ali. Mas a Bíblia me fala que essa penina, e eu amo a graça de Deus por isso, porque Deus te abençoa independente do que você é. E entenda uma coisa, não é porque você ora muito, jejua muito, lê muito Bíblia, que Deus vai te abençoar mais do que outro. Não. Entenda que leitura bíblica, oração e jejum, quando Deus falou sobre o Espírito, minha vida mudou. Falei, Ivan, te dei leitura bíblica, te dei oração, te dei jejum, para você me conhecer, não para que eu te use. Eu uso quem quero, quando quero, do jeito que quero. Ah, eu estou jejuando bastante, Deus vai me usar. Não há garantia de que você vai ser usado. Ah, eu leio bastante a Bíblia, Deus vai me dar grandes palavras. Não há garantia disso. Ah, eu oro demais, Deus vai... Não há garantia disso. Isso é para você crescer em Deus, não para ser usado por Ele. Porque a hora que Ele quiser, Ele chama Nabucodonosor de meu servo, Ele chamou, Ele pega até uma jumenta para falar com o profeta, meu irmão. Ele usa um galo cantando, pega uma baleia para engolir profeta. Agora, quando Ele quer, Ele usa quem quer, quando quer e do jeito que quer. É quando eu entendo que não há nada que eu, Ivan, faça, que você, Adriano, que você, Carol, faça, que vai fazer Deus te amar mais do que ama o outro. O amor de Deus, ele é sem medida sobre a tua vida. Então não quer dizer que Deus é Papai Noel. Se você for um bom menino, você vai ganhar. E muitas vezes a gente joga o nosso relacionamento para Deus assim: eu fui bonzinho, eu tenho direito. Ou então os pais e as mães doidas, maluca, que o filho estuda, aí o pai maluco, desequilibrado mentalmente, desculpa, ou a mãe também doida, e fala para o filho assim: se você passar na faculdade, meu filho, papai vai te dar um carro. Tá louco? Ele está fazendo mais do que a obrigação. E você muda o curso e cria relação de dependência. Se fizer, tem. Se não fizer, não tem. Deus não me trata assim.
Você já pensou se Deus te tratasse só assim? Se você andar direitinho, você vai ter. Se você não andar direitinho, você não vai ter? Ninguém estava aqui, muito menos eu. Porque só você sabe o trabalho que você dá para o Espírito Santo, na verdade. Esse irmão que está do teu lado, querido, tem irmão aqui que faz anjo suar. Tem gente aqui que deve dar trabalho para Deus, que acha que o anjo fala assim: Senhor, não tem que enfrentar um principado que é mais tranquilo do que guardar aquela criatura do teu filho. Só você sabe. Tem gente que é melindroso, é carne de pescoço, é difícil. Qualquer coisa se irrita, chateia, magoa. É penina. É pessoa difícil. Só que eu não posso esquecer que por mais errado que eu seja, Deus sempre vai me abençoar. Aleluia. Porque o amor constrange. Amém? Amém. E a Bíblia fala que Penina sendo Penina, Deus dava filhos para ela. E Ana, sendo que era, não tinha filhos. E a pior coisa que tem é quando Deus abençoa alguém. Eu não sei se você caminhou no texto, que quando o texto fala, caminha comigo no capítulo 1, você vai ver que uma tem filhos, que é Penina, e Ana não tem. Este homem, versículo 3, da cidade subia de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Ofine significa pugilista. Finéias significa mouro. Da onde vêm os mouros, os arados, pessoas mais violentas. E pugilista também falando da violência, da natureza que ele tinha. E a Bíblia fala que ele vai subir agora. E quando ele sobe para Siló, para a casa do Senhor, para adorar o Senhor, porque ainda Jerusalém não era o centro da adoração, a Bíblia mostra que aqui agora, quando eles estão lá, nesse momento de subir ao Senhor, quando eles, no caso Eucana, vai para adorar o Senhor, ele traz um adendo para os sacerdotes daquela época, que eram corruptos. E aí ele diz: no dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Olha o versículo 5. A Ana, porém, dava porção o quê? Dupla. Por quê? Porque ela não tinha filho, é isso? O que está escrito? Por que Deus te abençoou? Porque Ele me ama. Acabou. Louvado seja Deus. Aleluia. Você pode ser bonzinho o tanto que quiser. Se Deus te amou, você está enrolado. Vai ser abençoado triplamente. Aleluia. E eu quero que ele fique doidinho por mim para agora o nome dele. Você vai entender isso em alguns momentos bíblicos. Um caso muito interessante é o caso do próprio Noé. Não sei se os irmãos lembram de Noé, que a palavra de Deus fala, e Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que Noé fez? Nada. Deus olhou, gostou, falou: é tu. Vamos embora, Senhor. Moisés, o que Moisés fez? Nada. Matou um egípcio, fugiu, se escondeu, mentiu para Deus, fingiu que era gago e por aí. E Deus falou assim: gostei de você, cara. Olhou para Arão e falou: chama teu irmão Arão, o cara vai ser sumo sacerdote. Poxa, Deus, valeu. O que Arão estava fazendo? Um bezerro de ouro, corrompendo o povo todinho, fazendo eles adorar outros deuses, levantando o principado do lado do altar, depois levantou o altar de Deus. Deus olhou para Arão e falou assim: tu vai ser sumo sacerdote. Gostei de você. Está lá Davi, um amado de Deus, né? Vai ver o que ele aprontou. A Bíblia fala que ele não foi nem tentado. Ele olhou para Betseba e falou: gostei, vem, pá, fiz. Mata o marido, assume essa gravidez, depois eu uso a lei, manipulo a lei, pego a lei, assumo você como viúva, para que alguém cuide de você, para que o povo admire mais a minha vida. Mas adulterou, matou, fez, e a Bíblia fala: é um homem segundo o quê? Coração de Deus. Cuidado. A minha relação com Deus não pode ser feita em cima de barganha. Vou fazer e Deus vai me dar. Uma coisa que eu acho triste dentro da igreja: pastor, eu vou fazer um voto com Deus. Se o Senhor fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Isso é barganha. Voto é diferente. Voto é o seguinte: quero 1.000. Senhor, eu quero 1.000, por isso eu já vou dar 100. Eu não vou esperar ter 1.000 para depois dar. Eu vou passar na frente. Eu vou dar primeiro, porque eu sei que tu és fiel e vai trazer uma medida sobrenatural sobre a minha vida.